temos agora um convidado, o professor Alberto Pfeiffer, de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Nós já nos falamos nessa semana justamente sobre a Argentina. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Bom, professor, nessa reta final de campanha, num momento decisivo para a Argentina, eu pergunto para o senhor o que mais deve ter de influência no resultado das urnas nesse domingo para a Argentina, que vive esse problema crônico em relação à economia. E nós temos o voto dos indecisos, as pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno. O que deve ser primordial para essa eleição nesse domingo, o que interessa a todos, principalmente aqui na América Latina? A decisão dos eleitores já está tomada. Falta agora levar às urnas aqueles indecisos, aqueles que ainda não querem participar do processo. Aí há duas maneiras que aparecerão amanhã. Uma, os meios virtuais, as plataformas digitais, as redes sociais, arregimentando eleitores, e aí uma forte preponderância do candidato Javier Milei. Ele fez uma campanha baseada em redes sociais, ele se lançou na política a partir disso, e ali haverá uma grande mobilização para que esse eleitorado, ainda indeciso, se dirija às urnas. E da parte do Partido Justicialista, o partido de Sérgio Massa, a tendência a convocar os eleitores, a tirá-los de casa e levá-los pessoalmente ao voto. Isso pode fazer a diferença numa eleição claramente apertada, disputa muito acirrada. Então, a capacidade de levar os eleitores às urnas, aqueles que ainda tenham a dúvida quanto à participação no processo, poderá ser um fiel da balança. Professor Alberto Pfeiffer, o professor Adriano Cerqueira, que está comentando as notícias conosco nesse sábado, quer fazer uma pergunta para o senhor. Professor Adriano. Professor Alberto, eu queria saber como que está a capacidade de mobilização por parte, principalmente do Milei. O apoio da Burrit, né, e também do Macri, isso de fato gerou um impacto decisivo? É possível perceber que a boa parte do eleitorado deles agora aderiu à campanha do Milei? Porque a gente sabe que as pesquisas têm uma certa dificuldade de apurar isso, mas até que ponto você conseguiu apurar essa situação? De fato, a adesão de Maurício Macri, que se deu já logo ao final do primeiro turno, no começo da campanha do segundo turno, e agora o entusiasmado apoio de Patrícia Burrit, que ficou consubstanciado no impactante ato eleitoral realizado em Córdoba há 2 dias, e ela ali participou no palco, abraçou Milei, desejou a ele sucesso. Isso demonstrou o apoio de uma parte importante do eleitorado, né, o eleitorado Juntos por el Cambio, que foi a terceira força eleitoral, e aparentemente, na razão de 2 para cada 3 votos desse agrupamento eleitoral, tem tendido a votar em Javier Milei. Mas mais importante é que esse grupo, essa coalizão, a Juntos por el Cambio, tem quadros que participarão, sim, domingo, amanhã, no processo de chamada do eleitor ao voto e acompanhamento, tanto do voto em si, quer dizer, fiscais de estações de voto e fiscais de apuração, de certa forma garantindo que uma das suspeitas de Javier Milei, de que haja algum tipo de tentativa de fraude, não se verifique. Então, eu creio que há essa força do eleitorado, do Juntos por el Cambio, Patrícia Burrit, Maurício Macri, Rodrigues Larreta, e também a participação dos quadros partidários no processo de trazer eleitores e de acompanhar a lisura do processo eleitoral. Professor Alberto Pfeiffer, no caso da vitória de Javier Milei, o senhor acredita que muita coisa que ele falou na campanha, ele deve conseguir colocar em prática ou não, e principalmente sobre o Mercosul e a relação com o Brasil? Os dois já sinalizaram, como era esperado, na semana passada, no debate que nós tivemos, né? A sinalização de continuar, a necessidade de continuar mantendo as relações com o Brasil. Isso é meio óbvio, né, professor? Aqui 2 coisas, né?
Em primeiro lugar, a campanha é a campanha. Após a vitória, o eleito ele terá que governar. E governar num sistema presidencialista, numa forma republicana, né, num regime democrático, implica a relação com os demais poderes, no caso da Argentina, o poder legislativo, onde Milei tem uma bancada menor, terá agora uma bancada maior, com o apoio do Juntos por el Cambio, e implica também num pacto federativo, quer dizer, no diálogo e na conciliação do governo federal com os governos locais, com os governos provinciais. Então, sim, ele terá que buscar essas fórmulas de governabilidade, isso se dará por meio de diálogo. Ele sabe também, e já declarou isso, que muitas das propostas dele dependem exatamente de atos legislativos, de modificações legais, e, portanto, será necessário negociar com o Congresso, dar o tempo devido para o processo legislativo se consumar. As relações com o Brasil são relações de sociedades, são relações pautadas por lógicas de Estado, não por pendores governamentais, dos governos de plantão. Então, elas deverão continuar dentro da sua normalidade, as relações econômicas, comerciais, de investimentos, as relações das pessoas, as relações de turismo, as relações dos cidadãos que habitam lá e cá, brasileiros e argentinos, as relações que têm a ver com os recursos naturais, com o tráfego na Bacia do Prata, o tráfego náutico na Bacia do Prata, dos recursos hidrelétricos aproveitados por grandes projetos de infraestrutura, as relações que têm a ver com os ilícitos, que são relações também fundamentais, e fundamentais na campanha argentina, o tema da insegurança pública, da decadência da segurança pública na Argentina, foi um tema muito importante e tem muito a ver com o Brasil, com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com tráfico de outros tipos que acontecem na fronteira compartilhada entre os dois países. Então isso continuará dentro da normalidade. Lula e Milei têm ideologias distintas, modos diferentes de ver o mundo, e não se pode esperar grande simpatia entre eles. Mas os atos governamentais para os quais o chefe de Estado tem que agir deverão seguir dessa maneira, e haverá uma normalidade do ponto de vista da relação entre os dois Estados. Mas talvez em algumas agendas externas que têm a ver com os dois países, por exemplo, o acordo entre União Europeia e Mercosul, que avançou bastante na negociação, está a ponto de ser fechado, talvez de parte de Milei exija uma revisão de algumas cláusulas, e isso atrapalhe a pretensão brasileira de encerrá-lo com rapidez, como parece ser o caso atual. Então, talvez algumas agendas externas, e considerando que os dois países fazem parte da União Aduaneira do Mercosul, e, portanto, compartilham certos tipos de relacionamentos com terceiros países, notadamente os comerciais, talvez elas sofram uma revisão, mas dentro de um marco racional, técnico, e que se inserirá nesse contexto do próprio Mercosul. Professor, mais uma questão, eu queria te perguntar sobre esse histórico das crises econômicas na Argentina, o que faz com que a população fique muitas vezes cética para saber realmente se isso um dia vai ser revertido, porque é uma situação dramática. Imagina você viver com uma inflação de 150% quase, o Brasil viveu situações parecidas na década de 90, na década de 80 com a hiperinflação. E eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que a população da Argentina indo às urnas, qual é a esperança que essa população tem, independente do candidato, de se reverter não só essa situação, mas também o aumento do nível da pobreza? Isso, no médio e longo prazo, é uma tragédia, né? Sim, tem sido um fato, eu diria, inédito na história argentina, o empobrecimento da população, já abaixo de 40% da população abaixo da linha da pobreza, e a miséria, né? Cerca de 10% da população já considerada em miséria. Os índices de inflação talvez sejam até maiores anualizados hoje do que esse dado de 140%. Os preços no atacado já têm índices de anualizados cerca de 300%, e além disso, não é só a depreciação do poder de compra, a deterioração das relações econômicas, a incerteza, a impossibilidade do planejamento dos investimentos, da poupança da população,
é também a falta de bens. Há 3 semanas a Argentina passou por uma enorme crise de fornecimento de combustíveis. A Argentina, pela primeira vez depois de muitos anos, teve que importar soja. A carne tem escasseado nos mercados argentinos. Então, não é só questão da inflação, do empobrecimento da população, é também a falta de previsibilidade e planejamento que veda a continuidade dos processos econômicos, desestimula os investimentos domésticos e externos no país. Então, toda uma degradação econômica que, sim, é o principal anseio da população argentina, né? Restaurar o poder de compra da sua moeda nacional, reduzir a inflação para níveis manejáveis e, de alguma forma, retomar a estabilidade econômica, a previsibilidade das suas vidas normais. É tudo isso que a população argentina quer, e agora adicionado por esse tema da segurança pública, que de fato se deteriorou muito nos últimos anos e passou a ser um tema de campanha, tema esse, aliás, no qual a vice do Javier Milei, a Victoria Villarruel, é uma grande especialista e que pode ser também algo que faça a balança pender em favor de Javier Milei. O fato de que tem uma vice-presidente, uma candidata a vice-presidente, especializada em segurança pública e em defesa. Bom, o professor Alberto Pfeiffer, da Universidade de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela gentileza do senhor, por participar da programação da Jovem Pan. A gente volta a se falar. Um abraço e bom fim de semana, professor. Obrigado, bom fim de semana, excelente programa a todos.